Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Semana passada recebi 2 mensagens pedindo que se estendesse o estudo de Gálatas, mas eu tinha que finalizar o estudo de Ser de Deus e acabei não atendendo o pedido dos 2 irmãos, mas em contrapartida hoje nós estaremos tendo uma dobradinha de Gálatas e eu peço que você prepare o seu coração, porque tem algumas coisas para falar que pode ser que machuque o seu coraçãozinho. Então desde já você já prepara para você estar disponível, aberto ao que o Senhor tem a falar. Aquilo que eu tenho a dizer, você não precisa dar atenção não. Mas aquilo que procede da palavra, aquilo que realmente vem das Escrituras e o Espírito Santo que habita em você irá testificar, que você guarde isso no seu coração. E o guardar, como nós temos já ensinado, não é apenas você ter um conhecimento, mas é também você colocar em prática. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vocês podem abrir a Bíblia, não? Por favor. Estamos na escola bíblica dominical. Apesar de você estar mais à vontade em casa, nós estamos na presença do nosso Deus vivo. É hora de você sintonizar e você estar comigo aqui na presença do Senhor. É como se você estivesse na igreja. Então, se poste, fique na melhor maneira possível, tenha reverência, tá? Evite conversas, evite distrações. Não é hora de você se distrair com outras coisas, não é hora de se preocupar com nada, mas agora é a hora de você prestar atenção na palavra de Deus. Nós nos encontramos apenas uma vez por semana e eu peço a você esta reverência. Quero convidar você a ler Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler do verso 16 em diante. Gálatas capítulo 5, versos 16 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a tua santa e bendita palavra. Palavra, Pai querido, que transcende épocas e eras, e está mais uma vez, pela tua graça e misericórdia, nas nossas mãos. Nós queremos pedir que o Senhor nos ensine, que o Senhor esteja conosco durante todo este estudo, toda esta manhã, que nós estaremos meditando sobre o livro de Gálatas. Que o teu espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas, que nós possamos receber um recado santo, direto do teu altar ao nosso coração, seja de consolo, seja de conserto ou de exortação. Peço, Pai, humildemente que o Senhor me capacite a ser um instrumento do Senhor nesta manhã,
Oro em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Lembro você que nós estamos em Escola Bíblica Dominical. Você tem a liberdade de mandar a sua mensagem, preferencialmente no WhatsApp da igreja, ou então no link do Facebook que você está, e nós estaremos respondendo dentro do possível. Fazendo a pequena... olhando um pouco para o que nós já falamos na semana passada, nós começamos a tratar superficialmente sobre o fruto do Espírito, e nós iniciamos falando que os frutos da carne, iniciamos na semana passada a meditar sobre os frutos da carne, tá? E nós dividimos esses frutos da carne em 4 áreas, a saber, a área da sexualidade, a área da religião, a área social e a área da alimentação. A área da sexualidade, ela se encontra nas 3 primeiros frutos da carne, que prostituição, impureza e lascívia, se referem à área sexual, e nós falamos que qualquer atitude sexual, qualquer ação sexual fora do que as Escrituras condenam, ela é pecado. Nós falamos também na semana passada dentro da área da religião, e nós colocamos dentro desta área a idolatria, feitiçarias. Nós falamos que essa idolatria não se refere apenas a ídolos, mas também a coisas que você coloca acima das Escrituras, acima da presença de Deus, acima do culto ao Senhor. Falamos também a respeito da área social, que tem várias componentes, entre eles porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Essas fazem parte da área social e se diz respeito ao seu contato, à sua ação junto às pessoas. E a 4ª área é a área da alimentação, que trata de bebedices e glutonarias, e muitas pessoas elas escapam das outras, mas nessa elas não escapam, em especial em tempos de pandemia, em que você fica em casa. A geladeira é um dos lugares mais visitados da casa, e você tem que tomar cuidado em relação a glutonarias e bebedices. E a palavra de Deus finaliza esse pedaço dos frutos da carne, falando que as pessoas que praticam essas coisas, e esse praticar é uma regularidade, é algo que faz parte do seu dia a dia, você já tem na sua agenda fazer esse tipo de coisa, tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Não é que isso é uma consequência, porque eu faço isso, eu não vou herdar. Deus não depende de você. O que nós temos que entender é que é uma consequência. Se você é uma pessoa que tem prazer em praticar estas coisas, mesmo a palavra te alertando, quer dizer que o seu espírito ele não é renovado. Você está com o coração tão endurecido que você pratica essas coisas com regularidade. E você acha que não há nenhum problema. Talvez você compare, como eu vou falar mais à frente, talvez você compare a sua vida com de outras pessoas, e você fala, bom, mas não há ninguém santo, então eu posso fazer, há a liberdade de eu fazer, e você tem que tomar cuidado com isso. Porque o que acontece é que o seu coração ele vai endurecendo, e você para de ouvir a voz de Deus. Não que ele pare de falar, mas você para de ouvir a voz de Deus. O reino de Deus é um reino de piedade, é um reino de retidão, ele é um reino de autocontrole. Aqueles que satisfazem o seu coração nessas coisas têm a evidência de que eles não são de Cristo. Eles têm prazer em outras coisas. E aí na semana passada também nós começamos a falar sobre o fruto. Não são os frutos, mas é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que é separado em 9 graças cristãs. Você, como servo, as tem todas. Se você não tem uma, se não tem 2, você não tem nenhuma. O Espírito Santo, ele habita de forma integral e plena nos nossos corações, e ele concede estas graças para que você possa lutar contra a tua carne, você possa dizer não para aqueles frutos da carne que foram apresentados anteriormente. A única forma de você dizer não ao seu desejo da carne é tendo o Espírito dentro de você. E nós temos também esse fruto do Espírito dividido agora em 3 áreas.
Nós temos as primeiras três, que é amor, alegria e paz, que tem a ver com virtudes universais, que tem muito a ver em relação a Deus. O amor de Deus, nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor, Ele não é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz. São características específicas do Senhor que enchem o nosso coração para que nós possamos assim transmitir ao mundo. Não tem como você transmitir amor ao mundo se você não receber primeiramente de Deus, porque é o que nós temos falado sempre. Nós temos o nosso coração pecaminoso, o nosso coração que deseja satisfazer apenas as nossas vontades e o nosso querer. Nós temos também a longanimidade, a benignidade e bondade, e nós falamos que essas são virtudes sociais. Elas têm a ver com a aplicação deste amor, desta alegria, desta paz na vida das pessoas. E nós falamos que a longanimidade tem a ver com paciência, em você olhar para o teu irmão, pela tua irmã com paciência, aguardando que ele seja desperto, aguardando que ele se posicione, não medindo as ações dele pelas suas ações, mas você tem que ter paciência com esta pessoa. E nós falamos também sobre benignidade e bondade. Benignidade é esse impulso de você querer fazer o bem, mas às vezes você não faz nada e ele fica só na benignidade. Este impulso provém de Deus. E aí, quando você coloca em prática, nós temos a bondade. Por exemplo, eu falei da nossa irmã Lurdinha, eu falei da nossa irmã Diene. Talvez você tenha se compadecido na hora. E acabando essa dominical, você venha ligar para elas e perguntar: você está precisando de alguma coisa? Posso orar por você? Independente do que você orei ou Rosângela orou, você pode ligar pode ligar para a pessoa e orar. E quando você faz isso, você não fica apenas no campo da benignidade, você também entra na bondade. E eu sei que depois que nós acabarmos o dominical, você vai estar mais preocupado com o seu almoço e você vai esquecer das irmãs que você se compadeceu naquele momento. Mas se você tem a bondade do Senhor no coração, você também vai ligar. E nós temos a terceira tríade do fruto do Espírito, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esta última tríade, que fala da fidelidade, mansidão e domínio próprio, tem a ver com você. Tem a ver com você olhar no espelho e você começar a medir as ações da sua pessoa em relação ao que as Escrituras comandam. Fidelidade, você tem sido fiel? Você tem sido fiel às pessoas? Você tem sido fiel com seus dízimos e ofertas? Você tem sido fiel com a leitura da palavra? Você tem sido fiel com as orações? Você tem sido fiel? Mansidão. Muitas vezes nós perdemos a paciência e tem a ver com a longanimidade, mas a longanimidade tem a ver com o próximo e a mansidão é de onde parte a longanimidade. Você tem que tratar o seu coração, você tem que acalmar aquela figura do cristão pavio curto. Isso não existe, não existe. E o domínio próprio? Você consegue se dominar? Você consegue executar esta mansidão? Você consegue ver que a fumaça, ela está começando a borbulhar, está começando, o fogo está começando a aquecer no seu coração. Será que você consegue controlar? Domínio próprio tem a ver com isso? Contra estas coisas não há medida. Contra outras coisas, sim há medida. Se você praticar, você não vai herdar o reino de Deus. Mas em relação ao fruto do Espírito não há medida. Você pode ser longânimo demais. Pastor, mas não tem limite? Não tem limite. Certa feita, os discípulos eles perguntaram: e aí, quanto eu preciso perdoar? 7 vezes? E Jesus responde: 70 vezes 7. 70 vezes 7 é 490. E Jesus Cristo não estava falando de um número literal. Falava essa semana com a nossa irmã Shirley, ela perguntava sobre a literalidade dos números. Cuidado, que os números na Bíblia nem sempre são literais. Muitas vezes eles são muito mais simbólicos. Quando Jesus fala sobre 70 vezes 7, ele não está falando que você tem que perdoar apenas 490. O perdão ele é infinito. Você tem que continuar perdoando. E você vai exercitando isso no seu coração. A carne e o espírito, nós falamos na semana passada também, elas estão em conflito, luta, guerra.
Apóstolo Paulo, em Romanos 7,18, ele fala que o querer o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo. E é uma realidade, você sabe que está errado, mas você continua fazendo. E a única coisa que nós podemos fazer é ir para a cruz. E aí a pergunta que eu finalizei na semana passada é: quer dizer que a gente vive uma vida de derrota? Essa vida de cristianismo é uma vida de lutas e dificuldades, em que você não consegue vencer a sua carne, e a sua carne ela vive sobrepujando o seu espírito. Qual é a vantagem disso? E nós finalizamos na semana passada falando que há uma diferença. Se você tem o Espírito no seu coração, você consegue vencer estas lutas. Talvez você não consiga visualizar na sua vida, você não consiga visualizar na sua família, e você olha e fala assim: mas eu oro, mas eu luto contra essa situação. Homens de coração duro, mulheres de coração duro, filhos de coração duro, pessoas da família, pessoas em volta que não querem ouvir, não querem mudar. E você olha e fala assim: eu tenho o Espírito. O Espírito, ele é aquele que visita o meu coração e o seu coração. Ele é aquele que nos dá forças para continuar caminhando. Como que você pode ser vitorioso? Nós vamos falar nesta manhã. Inicie andando no Espírito. Andar no Espírito não é você ficar falando em línguas. Andar no Espírito não é necessariamente você ficar tendo atitudes místicas, vestindo-se de pano de saco. Não é isso. Olhava na televisão ontem um homem lá andando com um pano de saco, um relógio Rolex na mão, no braço esquerdo e um cajado de Moisés na mão direita, como se fosse um ser espiritual num cenário. Não é isso. Andar no Espírito é andar segundo a palavra. Andar no Espírito é você mudar, mesmo que seja isso cada dia. É você parar no meio do seu dia e falar assim: eu errei 1 milhão de vezes, mas eu identifico um momento em que eu me acertei. Naquele momento eu fui cristão, glória a Deus. Se você for em um momento, você pode ser em 2, pode ser em 5, pode ser em 10, pode ser em 1000. Mas pastor, a balança, ela está totalmente fora, não importa. Importa que você está lutando contra. É isso que importa. Importa não é o número de vitórias. Importa é você continuar lutando. Verso 24 e 25 de Gálatas capítulo 5 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram, passado, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, com seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e é aqui que eu vou machucar o seu coração. O que devemos fazer para controlar a concupiscência da carne, o desejo, e produzir o fruto do Espírito? Em resumo, a resposta é a seguinte: devemos manter a devida atitude cristã, que as Escrituras comandam. Nas palavras do próprio apóstolo, devemos crucificar a carne e andar no Espírito. Vamos falar primeiramente sobre crucificar a carne. A frase ela ocorre no verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e com as suas concupiscências. Esse versículo é frequentemente mal interpretado. Observe que a crucificação da carne descrita aqui não é uma coisa feita por nós, mas por nós. E aí nós ficamos: Deus, tira esse desejo, tira essa vontade. Você vai ficar sentado esperando. Porque quem crucifica a sua carne é você. Quem crucifica a minha carne é Paulo, através do Espírito Santo que habita no meu coração. Talvez eu deva explicar um pouco melhor a interpretação popular dizendo que Gálatas 5:24 não nos ensina a mesma verdade que Gálatas 2:20. Abre aí Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E este Gálatas 2:20 não está falando da crucificação da sua carne, mas fala do seu resgate do teu espírito.
Ele fala do Espírito Santo que vem habitar no seu coração. Esta é a parte de Deus. Essa é a parte em que Ele te tira das trevas e te traz para a luz. É a parte em que teu espírito está morto e ele passa a ter vida. É a parte em que o Espírito não habitava no seu coração e ele passa a habitar. Nesse versículo somos instruídos que através de uma união pela fé com Cristo, nós fomos crucificados com Ele. Mas aqui somos nós que agimos. Você não tem ação na tua salvação. Você não tem ação no teu resgate, no ressurgimento, na ressurreição do teu espírito. Você não tem. Porque você, como morto no pecado, você não consegue reagir. Mas, a partir do momento que o Espírito Santo ele habita no seu coração, a tua obrigação é lutar contra a sua carne. Nós crucificamos a nossa velha natureza. Agora não se trata de morrer. O que já experimentamos através da nossa união com Cristo é antes um deliberado matar. Você tem que matar a sua vontade, matar o seu desejo, matar o seu querer. Não adianta você deixar a sua carne fazer o que ela quer. Se você fizer isso, ela vai para onde quer. Eu lembro que quando eu pescava com o meu pai, lá em Minas Gerais, e aí se você deixar, eu pescava com o mulinete, e se você deixasse a carretilha aberta, o peixe que fisgava, ele levava a linha para onde ele queria. Não, você tem que estar com ela travada, e você vai puxando, você puxa devagar, porque se você puxar forte, você estoura. Se você deixar correr fora, ele entra nos enroscos, entra em qualquer lugar. E o objetivo seu é controlar a sua carne. Agora não se trata de morrer, mas sim de você matar a sua carne. O que significa isso? Paulo toma emprestada a imagem da crucificação do próprio Cristo, que disse, Marcos capítulo 8, 34, se alguém vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Ele não está falando de salvação. Está falando da sua vida pós-salvação. Tomar a sua cruz são as suas lutas. São os seus desejos. São as suas vontades. Você nega a si mesmo. Você quer fazer aquilo e você não faz. Tomar a cruz era a vívida imagem que o nosso Senhor usava para falar de renúncia. Tomar a cruz tem a ver com você dizer, não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que as Escrituras me ordenam. Estou fazendo revisão de um livro de um pastor amigo nosso, pastor Ayrton, e é um livro interessante porque ele está falando sobre o uso errado da palavra e o certo da palavra. E dando um pequeno spoiler do livro, muito interessante. Ele fala sobre o cuidado que você tem que ter na leitura das Escrituras. E a partir do momento em que eu li aquilo bate na minha cabeça e eu não consigo ficar sem ler as Escrituras. Ler, simplesmente ler, que é diferente de você meditar, que é diferente de você estudar, é diferente de você preparar um sermão ou preparar um estudo. A simples leitura da palavra, em especial em voz alta, você prega para si mesmo e o seu coração, ele vai sendo domado. O seu espírito ele vai crescendo. Tomar a cruz era a viva imagem que o Senhor falava no sentido de renúncia. Todo discípulo de Cristo deve comportar-se como um criminoso condenado e carregar a sua cruz até o lugar de execução. Você, como uma pessoa salva, você tem que olhar para si mesmo como alguém que vai receber a sua salvação apenas no último dia. Não é para você colocar a sua cruz de lado. Já foi feito tudo, não há mais nada a se fazer. Que Deus faça a parte dele e eu não vou me mover. Se eu sou o salvo, que Deus se vire. Isso não é um pensamento de alguém que é salvo. Uma pessoa que é salva, ela procura honrar e glorificar ao Senhor através das suas ações. Paulo dá à metáfora a sua conclusão lógica. Além de tomar a nossa cruz e caminhar com ela, devemos verificar se a execução, se a sua carne está realmente morta.
Está morta mesmo? Ou ela está viva? Temos de realmente tomar a carne, nosso eu, voluntarioso e volúvel, e pregá-la na cruz. E a carne, ela vive querendo sair dali. E você tem que olhar o tempo inteiro. O versículo que fala de vigiar e orar tem muito a ver com isso. Tem a ver com você estar ligado, você está sempre atento à tendência do seu coração, para onde ele vai. Essa é a descrição que Paulo faz do arrependimento, pregar a sua carne na cruz, de voltar as nossas costas à antiga vida, vida de egoísmo e pecado, repudiando-a final e totalmente. É uma luta. Tenho a dizer para você que você só vai conseguir fazer isso quando você morrer, através da ação de Cristo. Então é uma luta que começou no dia que você disse assim: sim, Jesus, eu te aceito. Quando você falou sim, começa a guerra, começa a batalha. E ela só vai se findar quando tocar as trombetas dos céus e você for elevado junto com a igreja, ou então quando você falecer. É uma luta que não vai acabar. Você pode ter momentos de tranquilidade, momentos de alta, como também momentos de baixa. E esta luta, ela é contínua. O fato de ser a crucificação o destino da carne, ele tem muito significado. Sempre é perigoso argumentar com analogias, mas eu creio que estes pontos, longe de serem imaginários, de comparar a crucificação com a carne, fazem parte da ideia da crucificação e não podem ser separados dela. Aquele que teve a sua carne crucificada com Cristo Jesus, ele anda no Espírito. Luta para andar no Espírito. Tem que haver constrangimento no seu coração. Tem que haver algum tipo de sentimento. Não é possível que você continue vivendo uma vida de pecado e se declare cristão porque você não é. Lute. Confiante que o Espírito Santo está com você. A rejeição que o cristão faz da velha natureza, ela tem que ser impiedosa. Só hoje? Não. Só um minutinho? Não. Às vezes você vai parar na frente da garagem de alguém e fala assim para ele: é só um minutinho. Não. A garagem é minha. O acesso é meu. Não tem um minutinho. Não tem 2, não tem 3. Não dê vazão à sua carne um minutinho. Não dê vazão, porque de um minutinho vai passar para 2, vai passar para 5, vai passar para 10, e quando você vê, você novamente está imerso na lama do Espírito. Fiquei contente essa semana. Sem ninguém perguntar, Moisés, ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: pastor, acabei de ler o livro de Lucas. E eu falei para ele: glória a Deus. Tenho recebido poucos contatos como esse. Poucos contatos de pessoas que realmente estão desejosos. Semana passada, quando eu falei dos vídeos do Espírito Santo, que eu continuo não recebendo contato nenhum das pessoas, apenas uma pessoa entrou em contato comigo e ficou indignada, e eu fiquei contente com isso, porque é realmente esse o sentimento que tem que ter. A pessoa ela tem que estar ansiosa, desejosa pelas coisas do Senhor. Falei com algumas pessoas, falei assim: vamos fazer o discipulado pela internet. A primeira pessoa que me indagou a respeito disso foi a Ingrid. Ela falou assim: pastor, eu quero, eu preciso, eu não posso esperar acabar a pandemia. Eu preciso falar disso para os meus irmãos, para as pessoas que vivem à minha volta, e eu me sinto sem conhecimento. Pastor, me atende, me ajuda. Eu fico contente com essas coisas. Falei com a Esther essa semana também. Nós temos que aproveitar esse tempo. Eu estou aqui, eu estou à disposição. Nós podemos estudar, nós podemos conversar, nós podemos meditar sobre as Escrituras. Eu sei que você está com o teu coração preocupado. Eu sei que você está passando por dificuldades. Alguns com dificuldade de saúde, de dores. Outros com dificuldades diversas. Mas nós temos que separar um tempo ao Espírito. A primeira rejeição que se faz é da velha natureza. Ela tem que ser impiedosa. A crucificação no mundo dos gregos, no mundo dos romanos, ela não era nada agradável. Pelo contrário, a crucificação era a morte mais vergonhosa, mais dolorosa. E ela era colocada sobre as pessoas que eram mais perigosas.
Por isso que era difícil para aquelas pessoas entenderem a crucificação de Cristo, porque trazia vergonha. Nós temos que crucificar a nossa carne. Está claro que a morte, que a carne, não é algo respeitável que deva ser tratado com cortesia, mas uma coisa tão maligna que não merece nada a não ser a crucificação. Mas pastor, eu sou tão bonzinho. Às vezes eu ouço as pessoas falando assim, mas fulano é tão bonzinho. É nada. É nada. Nós vemos nesse quadro dessa semana, com essa revelação do ministro com o presidente, nós vemos várias, se você analisar ali fora do seu ideal político, você vai ver pessoas manifestando desejo de se proteger, de inveja, pessoas que querem salvaguardar de qualquer maneira a sua imagem, a sua honra. Você vê pessoas falando dentro de um contexto como se fosse todo piedoso. É uma questão de você começar a analisar. Mas antes de você analisar os outros, analisa você. Analisa o que foi a sua semana. Para onde se moveu o seu coração. Volto a dizer, você teve tempo para Deus essa semana? Não, pastor, eu tive que correr atrás do meu salário, do meu dinheiro, da minha comida. Você acha que a provisão ela vem das suas mãos? Você acha que as contas que são pagas na sua casa é através do seu esforço? Você realmente ainda acredita nisso? A nossa rejeição à velha natureza, ela será dolorosa. Tem uma música que se refere a um caminho que chama Via Dolorosa, que é a figura de Cristo passando. Quando você entra numa igreja católica, você vê alguns quadros na parede dizendo sobre a Via Dolorosa, por onde Jesus passou, dividiu-se o caminho dele em várias estações. A morte da sua carne, ela é dolorosa. Porque quando você deixa de cumprir e fazer algo que o teu coração quer, te incomoda. Te acordar cedo para alguma coisa, te incomoda. Você olhar para aquela panelona de macarrão e você comer desmedidamente, sem esperar nem que teu cérebro entenda que tua barriga já está cheia, te incomoda. Você não poder fazer as coisas que o povo do mundo faz, te incomoda. Quando eu falo nos incomoda. A rejeição da velha natureza, ela será dolorosa. A crucificação era uma forma de execução acompanhada de muitas dores. E quem de nós não conhece o profundo sofrimento de um conflito íntimo? Você está pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? É aquela figura do desenho em que do ombro está o diabinho e no outro ombro está o anjinho. O que eu faço? Este conflito ele nos incomoda. Hebreus 11, 25. Abre aí, por gentileza. Hebreus, capítulo 11, verso 25. Hebreus 11, 25. Se você não está conseguindo encontrar, vá para o índice. Não há problema. Hebreus 11, 25 diz, 24 e 25, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. E o pecado, ele é prazeroso, mas o prazer dele é temporário. Você quer algo temporário? Ou você quer algo que seja duradouro? A rejeição da nossa velha natureza, além de ser dolorida, ela tem que ser decisiva. A partir do momento que você enterrou esta concupiscência em especial, não volta a desenterrar. Não vai atrás dela. Não fica atraído pelo perfume dela ou pelo mau odor dela. Os criminosos que eram pregados na cruz, eles não sobreviviam.
A crucificação produzia uma morte não súbita, a pessoa não morria assim, mas era uma morte gradual que tem a ver com a sua santificação progressiva. Os verdadeiros cristãos não conseguem destruir a carne enquanto se encontram aqui embaixo, mas eles a fixaram na cruz e estão determinados a manter ali até que ela morra. Quando você aceita Cristo, você começa uma caminhada. E a sua carne ela é crucificada em Cristo Jesus. E dia após dia você tem que voltar à cruz e olhar, ela está lá ainda? Esse desejo pela pornografia, pela glutonaria, pela lascívia, pela idolatria, pela feitiçaria, ela está lá ainda? Do egoísmo? Está lá ainda? A fofoca? Está lá ainda? Você tem que dia após dia ir à cruz para ver se essa carne está morta. Quando um criminoso era pregado na cruz, ele ficava ali até morrer. E aquela pessoa que estava na cruz, ela não ficava sozinha. Havia um grupamento de soldados, você vê isso na crucificação de Cristo. Os soldados ficavam no cenário de execução para aguardar a vítima até ela morrer. Seu dever era evitar que alguém retirasse a pessoa da cruz, pelo menos até ela morrer. Se você parar de vigiar, essa carne desce da cruz. E você volta ao pecado. Você volta à sua ira. Você volta aos desejos da sua carne. E os que são de Cristo Jesus, diz Paulo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O verbo grego que está indicando que isso é algo... O verbo grego está indicando que isso é algo que nós fizemos decisivamente no momento da conversão. Quando você disse, eu aceito a Cristo, a tua carne foi pregada na cruz. Quando vamos a Jesus Cristo, nos arrependemos, crucificamos tudo que sabemos que está errado. Tomamos a nossa velha carne egocêntrica com todas as suas paixões e desejos e pregamos na cruz. E esse nosso arrependimento foi decisivo, tão decisivo quanto foi a crucificação. Então Paulo diz, se crucificamos a carne, devemos abandoná-la ali para morrer. Devemos renovar diariamente essa atitude de rejeição impiedosa e intransigente para com o pecado, e você tem que parar de deixar o pecado fazer o que quer na sua vida. As pessoas têm visto. Você sabe disso. E você continua caminhando nessa vertente. É como se você estivesse entrando no mar sabendo que você não sabe nadar. E quanto mais você anda, mais perigoso fica. Você tem que voltar para a praia. É lá que você tem segurança. Devemos renovar diariamente essa atitude de rejeição impiedosa contra o pecado. Na linguagem de Jesus, em Lucas 9:23, ele fala que dia a dia você tem que tomar a sua cruz. Tome a sua cruz e siga Jesus. Acordou pela manhã, ore. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue o seu dia ao Senhor. Faça as suas atividades. Não estou falando para você ficar o dia inteiro escondido num quarto orando, Helena. Não é isso. Faça as suas atividades. Limpe a casa, se exercite, trabalhe, leia, mas vigia. Fica sempre alerta. Às vezes quando você vê filmes do Vietnã, eu já vi vários, as pessoas elas entram num grau de atenção tão grande que qualquer galho que quebra, a pessoa ela já está pronta com a arma e vira. Eu lembro que eu vi um filme em especial em que as pessoas elas tinham que ficar a noite inteira de vigília por causa do perigo dos soldados eles invadirem, era uma guerra do Vietnã. E aí a pessoa falou assim, olha, eu vou ficar de costas com você, você encosta as suas costas nas minhas, porque eu vigio as suas costas e você vigia as minhas. E quando um cochilar, o outro acorda e desperta o outro.
E nós temos que ficar o tempo inteiro vigilantes. Por isso que a palavra de Deus diz que é bom que tenham dois. Porque quando um cair, o outro permanece em pé. Este ensinamento bíblico tem sido tão amplamente negligenciado que agora precisa ser reforçado. O primeiro grande segredo da santidade jaz no grau e na determinação do nosso arrependimento. Quanto você está arrependido? Quanto você mudou? Quanto é doloroso para você voltar ao pecado? Porque é doloroso você matar a sua carne. E se você é cristão, quando você volta ao pecado, tem que te doer. Se é algo comum, se é algo normal, você tem que reavaliar a sua vida. É como se, tendo pregado a nossa velha natureza na cruz, continuássemos ansiando retornar à cena da nossa execução. Você está lá, será que essa carne está morta mesmo? Deixa eu analisar minha mente. Deixa eu perguntar para as pessoas que estão à minha volta. Você tem visto mudança em mim? Você tem percebido que a ira do meu coração ela tem se aplacado? Ela não foi extinta, mas ela foi aplacada. Você vê diferença em mim? No meu linguajar, você vê diferença? Nas minhas ações? Se nós começarmos a acariciá-la, mimá-la e ansiar por sua libertação, até mesmo tentarmos tirá-la da cruz, isso é sinônimo de que você está com um problema. Se você olha para a época que você andava nas trevas e você se lembra com alegria, há um problema. Se numa roda de amigos você traz à memória a época que você andava nas trevas, há um problema. Eu não estou falando de saudades benditas. Não é isso que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Daquelas coisas que você praticava, das coisas que você fazia. Eu lembro que sempre que eu converso com meu pai, ele sempre traz essa memória. Eu gostava muito de ter um carro esportivo e o meu escapamento era aberto. E aí eu lembro que certa vez um pai na rua, eu ainda era um jovem, tinha 19 anos, 20 anos, e o pai estava com a menininha lá e o meu pai cumprimentou e a menininha olhou e falou: pai, esse aí é o pai daquele menino que desce a rua lá com o carro barulhento. E eu me alegrava. Será que você se alegra nessas coisas? Primeiro nós temos que aprender a deixar a carne lá. Quando algum pensamento invejoso, arrogante, malicioso, impuro invadir a sua mente, sabe o que você tem que fazer? Chutá-lo. Não é para você chutar a mesa. Não é para você chutar o pau da barraca. O que você tem que fazer é eliminar ele da sua vida. É fatal. Se começarmos a examiná-lo, considerando se vamos ou não aceitá-lo, o que vai acontecer é que você vai dizer sim a ele. Nós já declaramos guerra contra ele quando dizemos sim ao Senhor. Não vamos fazer negociações. Quando você vê atitudes terroristas, em especial dos Estados Unidos, se fala assim: nós não negociamos com terroristas, não negocie com a sua carne. Não é só um minutinho, não é só hoje. Resolvemos a questão para sempre. Não vamos reconsiderá-la. Crucificamos a carne. E eu convido a você a deixá-la lá. Não vai tirando os pregos. Ao prego da mão direita, ao prego da mão esquerda e ao prego dos pés. Não começa a tirar os pregos. Mantenha-se firme nessa luta com o Senhor. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o andar no Espírito. Nós vamos ter uma breve pausa de 15 minutos, são 10h30. Quando for 15 para as 11, nós estaremos reiniciando. 5 minutos antes, 10h40, eu estarei ligando. Você já pode entrar, a gente vai estar ouvindo um louvor. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Fique com Deus.